Olá, meus amigos, está começando a rodada da terceira temporada do canal Zuquituga. Eu já peço que você se inscreva no canal que fala de futebol brasileiro, português, suas conexões. Eu, Caco da Mota, estou sempre aqui ao lado de João Almeida Moreira e temos muitos temas no Brasil e no Portugal. Vou começar pelo Brasil dessa vez, João, porque deu a louca, eu coloquei assim, ó, deu a louca no Brasileirão, uma tabela ao contrário, o Cruzeiro lanterna, se esperava mais do Flamengo, inclusive no Carioca. O Flamengo deve ter um certo desgaste, com certeza, do calendário do ano passado, bem apertado e rico, inclusive com o jogo contra o Corinthians que ele perde na Supercopa. E aí no Brasileiro também se atrapalha. Não que não tenha sido um bom jogo do Internacional, o último empate por 1-1. O Inter até surpreende no Maracanã, joga bem, mas o Flamengo não é o que se esperava. Quem está confirmando é o Palmeiras, de certa forma faz uma campanha boa nessa largada, mas o líder é o Bragantino, tem aí o Coritiba vencendo, Cruzeiro perdendo, sendo lanterna, Chapecoense complicando um pouquinho a vida do Vasco. A tabela está meio ao contrário, assim, ela não está muito ainda. O Mirassol segue indo bem em casa. O que mais te surpreendeu, João? Foi o Cruzeiro com 0 pontos e críticas muito fortes ao técnico Tite. Tudo bem, João? Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nos acompanhe. Sim, o Cruzeiro é a maior surpresa, né? 2 derrotas. Ontem parecia que queria corrigir a derrota pesada da primeira rodada, né? Mas acabou, na casa do Botafogo, não foi? Mas acabou perdendo de novo para o Curitiba, né? 0 pontos. No Campeonato Mineiro também o Cruzeiro não está tão bem assim, então o Tite já começa a ser muito contestado, né? O Tite pode entrar nessa lista aí de treinadores brasileiros considerados ultrapassados, né? O que eu acho injusto, porque ele até a Copa de 2022 era um treinador excelente, os resultados do Brasil na qualificação eram ótimos, os resultados do Brasil na gestão dele foram ótimos, tudo somado em termos de resultados. Claro que caiu 2 vezes nas quartas de final da Copa do Mundo, logo, e isso é o principal, né? É o que fica mais marcado como meio que insucesso, né? Mas os números eram muito bons, sinal de que ele é um treinador de qualidade. Mas a verdade é que o Flamengo não foi tão bem e agora no Cruzeiro, pelo menos no início, é cedo, logicamente, ainda está mal, né? Com 0 pontos ao lado do Corinthians, os Corinthians só tem o jogo. Realmente parece que a classificação está invertida, né? Porque o Bragantino está lá na frente, o Bragantino que supostamente não vai brigar pelo título, claro. Entretanto, quem vai brigar pelo título de certeza será Palmeiras e Flamengo. Quando eu digo de certeza, sempre com aquele desconto de futebol, né? Mas quase certeza que Palmeiras e Flamengo vão lutar pelo título, e aí o Palmeiras já está com 3 pontos de vantagem sobre o maior rival dos últimos anos. Né? E ganhou agora ao Vitória por 5-1, colocando assim um ponto final na crise, pelo menos jogando a crise para trás. Crise essa que era também culpa do Paulistão. O problema de todos os clubes grandes é que os estaduais acabam por só servir para aumentar crises, né? Não aumentam bons momentos, só aumentam crises. E o Palmeiras estava a sofrer com isso, porque tinha perdido 1-0 na casa do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time de Série B. Então agora o Palmeiras com 3 pontos de avanço sobre o Flamengo. Tudo bem que os jogos do Flamengo foram jogos contra clubes grandes, São Paulo e Inter. Mas o Palmeiras também empatou no Atlético Mineiro, que é um clube com ambições, e agora venceu tranquilamente o Vitória por 5-1. Acresce a isso tudo, a esse momento agora bom. A gente de semana para semana tudo muda, né? Você sabe como é que é no futebol, mas nesse momento o Palmeiras está num momento em alta, digamos, porque parece estar a reagir no mercado. Até agora só tinha contratado o Marlon Freitas, né, ao Botafogo, além do Bruno Fux, mas o Bruno Fux nem conta como contratação, ele já estava lá emprestado, e agora está muito próximo, não sei a hora que nos vem se já está confirmado ou não a contratação do Arias, e ainda tenta a do Nino, 2 jogadores campeões pelo Fluminense em 2023, campeões da Libertadores, pelo Fluminense em 2023, ou seja, 2 jogadores de muita qualidade. O Arias, a gente sabe perfeitamente, teve até há pouco tempo, até há 6 meses, estava brilhando aqui no Brasil. O Nino já está longe há um tempo, mas era o capitão dessa equipe de 2023 do Fluminense, sinal de que é um líder, além do mais, e ficaria curioso de ver ao lado do Gabriel Gomes, né, do Gustavo Gomes, ali na... Gustavo não, Gabriel Gomes, do Gomes, paraguaio,
ali, É. ali na zaga, e ainda sobra o Murilo, ainda sobra o referido, o citado Bruno Fux, ou seja, Palmeiras começa-se a encaixar e com 3 pontos de avanço sobre o Flamengo. À segunda jornada, é evidente que não vale nada, é tipo a primeira curva, se fosse um grande prémio de Fórmula 1, estou na primeira curva, e está na frente o Palmeiras, mas ainda há muita coisa para fazer, ainda há muitas boxes para ir, né, para trocar de pneus, etc. Mas já é uma vantagem que pelo menos Sim. dá alguma segurança. E, portanto, para já é esse o destaque. Outro destaque, só para concluir e passar a bola a você, é Fluminense e Bahia, que empataram ontem 1-1. Parecem, como eu suspeitava, e você também, dois candidatos ali aos lugares de cima, são realmente dois elencos bons, dos candidatos a ficar no G4. Tá muito bem. O Fluminense tem jogado um bom futebol e foi um primeiro tempo muito bom do Fluminense. Parecia que ia ganhar o jogo, até deixou escapar a vitória, mas o Bahia reage, é uma equipe bem treinada pelo Rogério Ceni também. O Zubeldia voltando agora a poder ficar no gramado depois do problema no coração. É uma equipe muito equilibrada. O que chama a atenção do Palmeiras, até estão falando, o Palmeiras é cheio de ex-jogadores de outras equipes que foram até ídolos em outros clubes. O Vitor Roque do Atlético Paranaense, o Maurício, que não chegou a ser um ídolo, mas faz falta no Internacional, o Marlon Freitas do Botafogo, o Andréas Pereira, até pela polêmica de ter falhado contra o próprio Palmeiras pelo Flamengo. E agora chegando o John Arias, que era o cara do Fluminense naquele período, que o Fluminense vinha muito bem. Então é um perfil de contra. O Carlos Miguel, goleiro ex-Corinthians, até do Inter também. Eu ia referir o Carlos Miguel, não chegou a ídolo do Corinthians, mas estava muito bem naquela altura. Exato, então é uma visão interessante. O que demonstra que o jogador hoje em dia ele não tem tanta camiseta e identidade, a não ser aqueles que, por exemplo, Felipe Coutinho volta para o Vasco, aquele tipo de coisa, do cara que fica anos num clube, e a gente falava a semana passada, no último episódio, Casemiro quando voltar vai para o São Paulo, aquela coisa, né? Às vezes o jogador retorna, o TT, que é o caso do Grêmio, que é um jogador jovem ainda, mas esse sempre quis jogar no Grêmio, está de volta agora, é um jogador interessante, mas é muito difícil ter essa identidade. Jogador cara de Flamengo, com cara de. O Paquetá agora, né, também. Em relação ao John Arias, só para acrescentar, ele correu aí a notícia, não sei se foi até alguma coisa de assessoria de imprensa, para ver se melhorava a imagem dele perante o Fluminense, né? Porque ele disse que no Brasil só jogava no Fluminense e vai para o Palmeiras. Surgiu aí a notícia de que ele recusou ir para o Flamengo, né? Ou seja, para o rival direto do Fluminense, ele recusou Não, ir, aí não dá. mas para o Palmeiras vai. Enfim, não sei se às vezes até pode ser trabalho de assessoria de imprensa, tipo, ó, pelo menos isso, né? Mas é verdade, ele realmente isso já, amor à camisa e tal, isso aí já é muito difícil, né? Já é muito difícil, há cada vez menos, né? A gente não imagina o Rogério Ceni no Corinthians ou no Palmeiras, mas isso já tem uns anos, né? E daqueles nossos palpites, assim, o Flamengo também decepciona muito, era para estar liderando. No mais, as coisas podem ir se ajeitando aos poucos também. Tem muita gente que disparou, daqui a pouco pode perder pontos, mas é legal a Chapecoense na terceira colocação. Tem uma vitória e esse empate aí no final com o Vasco. O Vasco decepciona mesmo, a nossa expectativa não era tão grande assim. O Galo tá lá para baixo por enquanto, enfim. E aí a gente tem na verdade, também muitos reforços, um mercado muito rico, né, João? Sim. O Brasil liderando o mercado de janeiro, uma coisa impressionante, os números a falar aí, o Paquetá, vem aí John Arias, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, está se reforçando também, enfim, mudou muito o patamar de volume de dinheiro investido no futebol brasileiro em contratações, principalmente nessa janela de verão, que é a mais forte de início de temporada. A gente falava sobre isso na Europa, o inverno ela não é tão quente, não só em clima, mas em volume de dinheiro. Exato, foi em número de jogadores, o Brasil, o número de jogadores contratados que vieram para o Brasil nesta janela, o Brasil supera quase o dobro do segundo classificado, ou seja, o Brasil contratou 456 jogadores contra 244 da Espanha. Isto é com base num relatório da FIFA
que não está completamente atualizado, porque havia ainda mercados que ainda estão em movimento, como é o caso do brasileiro, né? Mas para já, né, fazendo este recorte até ao final de janeiro, foi 456 jogadores a vir para o Brasil contra 254 de Espanha, o segundo mais ativo. Em volume de dinheiro, embora o Brasil tenha feito um volume absurdo, né? Com as chegadas de Paquetá, Gerson e só para referir esses dois, né? Que foram os mais caros. A verdade é que a Inglaterra mesmo assim supera, né? Gastou 363 milhões de dólares, mesmo sendo uma janela que supostamente é só para afinar um pouco os elencos, né? Gastou 363 milhões de dólares, a Itália 283, bastante, né? A Itália tentando recuperar aquele volume dos anos 80 e 90 em que dominava o futebol mundial, pelo menos o campeonato italiano, e o Brasil 180 milhões, ou seja, é o terceiro, em termos de volume de dinheiro, o Brasil é o terceiro. Então, vamos ver, né? Ainda não está contabilizado áreas, etc. Ainda pode o Brasil superar e ficar só atrás da Inglaterra, realmente é uma grande diferença. E o Brasil movimentou mais dinheiro do que todos os outros 9 países da América do Sul juntos. Isso aí então demonstra a superioridade do Brasil em relação ao próprio continente, ao subcontinente, e que será muito difícil a Libertadores de 2026, como as últimas, não virem para o Brasil, né? Até porque a equipe mais forte que eu vejo nos últimos anos de Libertadores está na Sul-Americana, que é o River Plate. Exato. Está numa reconstrução, até por essa questão financeira também, não gastando demais e fazendo até contrato de produtividade para tentar, de alguma forma, se organizar com os pés no chão, embora esteja reformando o estádio, que vai se tornar o gigante de 101 mil torcedores. O Monumental vai ser ainda maior e será uma casa muito forte em termos de Libertadores. Ninguém quer encarar um River Plate num mata-mata, não é fácil. Mas, enfim, o Brasil está muito rico mesmo. É legal que a gente tem jogadores de qualidade, não mais aqueles repatriados só, que também acho legal, nada contra. Aqueles que já deram para o gasto, sem ser pejorativo, no futebol europeu, mas ainda podem apresentar muita coisa por aqui. Mas a gente tem caras de grande nível que às vezes não estão indo bem num clube na Europa, assim, ou mesmo estão ainda num clube que não é o City. É muito difícil tirar um jogador do City, do próprio United, eu acho, e outros clubes grandes da Inglaterra, estou dando exemplo, do que de outros clubes aí, como o West Ham, por exemplo, é mais fácil de tirar. Se o Paquetá fosse um jogador imprescindível do Pep Guardiola, não sairia do City, não viria, não seria repatriado. O fato é que o Flamengo investiu muito alto, o Gerson vem do Zenit, da Rússia, então alguns vão vir e estão para vir do mercado árabe, vira e mexe vai acontecer isso, Portugal, tem o Arthur Cabral aí jogando no Botafogo, e falar Botafogo, o Grêmio de Luiz Castro acabou acordando contra o próprio Botafogo, que tem gol do Arthur Cabral, enfim, mas sofreu uma derrota com o ex-técnico do Porto, Martim Anselmi, 5-3, um jogo muito aberto. Eu acredito, já vou respondendo aqui da minha parte, João, que realmente acordou, ele parece ter encontrado o time. Ele tem um ritmo diferente de trabalho, que eu disse que ia ser muito complicado no Rio Grande do Sul, adaptação e a impaciência do torcedor com o trabalho do Luiz Castro. Parecia assim, ó, aquele intervalo de jogo era um momento assim, eu não digo já de demissão, mas já havia pedido, mas é sempre um exagero do torcedor pedir para sair o técnico num momento como esse. Mas eu acredito que ali teria uma onda, se o Grêmio realmente perdesse esse jogo para o Botafogo. Empatar, acredito que ainda não. Mas se ele perdesse, ia começar já uma campanha muito forte de que não ia dar, porque já estavam falando que era igual ao Quinteiros, que enfim, que é estrangeiro, que não dá aqui, que o Grêmio não sei o quê. Então, são conversas aleatórias que não chegam ao ponto crucial que é o jogo, e o sistema do Luiz Castro é esse mesmo. Ele explica muito bem nas coletivas, ele dá oportunidade a todos os jogadores, quer conhecer os jogadores, mas o Grêmio tem problemas no meio de campo e na sua defesa, e é isso que ele está tentando arrumar. E acredito que ele se atrapalhou quando disse que
que ele não colocaria um jogador de marcação no meio, já falei sobre isso, para ficar com Thiago e Arthur no meio de campo, porque eles também marcavam e deu um monte de explicação. Aí tem aqueles caras da área técnica de tática, ele também deu uma explicação que, claro, é muito técnica, muito didática. Não sei se chegasse a ouvir que forma triângulo, triângulo forma triângulo, aí vem o médio para o meio, o ala vai para a direita e pela esquerda, e vem o centroavante, aí o centroavante vai, aí o ala vai. Era um negócio assim, uma explicação tão teórica e tão rápida que mostrou um conhecimento absurdo do Luiz Castro, mas que de certa forma não comunica com o público em geral. Aquilo me pareceu até um discurso meio, sabe aquelas coisas da Dilma, que ela falava de números e se atrapalhava assim, e ninguém entendia nada, porque aquela não é a linguagem do torcedor, aquilo é uma linguagem dele com seus pares, e nem mesmo nós, comentaristas, entramos numa linguagem tão profunda. E talvez, e tenho certeza que a gente não tem esse conhecimento que tem o Luiz Castro, com certeza, a não ser um analista de dados, um estudioso. Esses caras estavam assim, overdose com essa declaração, mas não é isso que precisa, João. Eu destaco também uma parte da coletiva dele depois do jogo, em que ele fala que o Klopp não fez o Liverpool num ano, precisou de 3 ou 4 anos para começar a ganhar, não é? É um pedido de tempo, né? Assim, um pedido de tempo, pedido de socorro do Luiz Castro para a direção e os torcedores do Grêmio lhe darem tempo, né? E a verdade é que ele tem alguma razão do lado dele, no sentido em que o Botafogo, o primeiro ano dele no Botafogo foi mais ou menos anónimo, ficou 10º, oscilava bastante, e no segundo ano foi aquilo que se viu, né? Quando ele saiu, estava em primeiro lugar, destacado, e de forma muito surpreendente, né? Toda a gente sabia que o Botafogo estava a investir um pouco mais que os outros, e portanto podia eventualmente brigar lá mais acima, mas a verdade é que estava surpreendendo todo mundo em primeiro lugar, depois acabou por perder esse campeonato, todos sabemos da forma que foi. E, portanto, é isso, ele pede tempo. E, entretanto, também tem contado com Carlos Vinícius brilhante, né? São 20 gols em 22 jogos pelo Grêmio, é um absurdo. 3 hat-tricks já. 3 hat-tricks, fez um hat-trick agora neste último jogo, um hat-trick chamado hat-trick perfeito, né? Que foi um gol de esquerdo, com o pé esquerdo, outro com o pé direito e um de cabeça. E realmente é um jogador que já se começa a pedir, obviamente, principalmente os torcedores do Grêmio, né? Para ficar no radar do Ancelotti. Claro que talvez seja prematuro, mas a verdade é que com estes números, pelo menos, o Ancelotti tem que o ter em conta, digamos. Mas O radar é óbvio, tem que ficar de olho, embora não tenha muita chance, né? Porque o radar está cheio, né? O radar está apitando por tudo quanto é lado, né? Porque tem muito atacante. Tem lá, assim, eu fiz aqui uma listinha muito rápida só de convocados, né? Pelo Ancelotti. O Rodrigo, lógico, não é bem um centroavante, mas é mais um jogador ali de ataque. O Igor, esse não foi convocado ainda, mas deve vir a ser também. É mais ou menos um caso como o Carlos Vinícius, que é o Igor Thiago, que está fazendo muitos gols. Esse que eu acho que é o grande concorrente que estaria na frente, que está mais tempo consistente numa liga muito maior. Exatamente. E depois de outros que já foram chamados. Ainda tem Igor Jesus, que está meio discreto, mas o Caio Jorge e o Pedro também está numa fase não tão boa, né? O Vitor Roque, que está a começar agora o Brasileirão, então está alguma desvantagem, né? Vem de férias. Depois, óbvios, alguns como o João Pedro, mais ou menos certo na Copa, né? Mateus Cunha também é certo. O Richarlison também deve ser certo, embora esteja também num momento um pouquinho mais discreto, mas é um jogador que o Ancelotti gosta bastante. E o Gabriel Jesus também tem que ser falado, né? Porque voltou a fazer gols e também tem que estar nesse tal de radar. Não estou a dizer que deve ir, mas tem que estar nesse tal de radar, além, claro, do Hendrick, né? Que pelo Lyon já fez 5 gols em 5 jogos. E é a prova de que ele deveria ter ido logo direto para um clube dessa dimensão e não para um clube como o Madrid, né? E antes de passar a palavra, deixa eu só lembrar que o Ronaldo Fenômeno, que era um fenômeno, e o Romário, que era outro fenômeno, começaram pelo PSV Eindhoven, né? Não começaram logo pelo Barcelona. Começaram por aí. E eram dois jogadores absolutamente geniais, os melhores que o mundo produziu no Brasil. O próprio Ronaldinho Gaúcho, que era um gênio que a gente desconhece, começou no Paris Saint-Germain, que não era esse Paris Saint-Germain. Era o Paris Saint-Germain, que era um dos melhores clubes franceses. Era mais ou menos equivalente ao que é o Lyon hoje. E só depois é que foi para um gigante. Então, achar que o Hendrick ia chegar, ia ser titular e fazer muitos jogos e ter muitos minutos numa equipe que tem Mbappé, que tem Rodrigo, que tem Vini Júnior, que tem Bellingham, que tem só para o ataque, foram alguns outros sempre, os jogadores inclusive espanhóis, que a imprensa pressiona um pouquinho para que tenham oportunidades, etc.
era pedir demais, né? Acho que ele agora está no lugar certo e para ele e para o Ancelotti, né? Acho que vai vir uma ótima opção, porque ele é um jogador com qualidades extraordinárias, de potência, de arranque, faz lembrar o Romário em algumas coisas, embora seja muito diferente, é mais de força, mas naqueles arranques, assim, uma velocidade incrível. Faz lembrar o Ronaldo Fenômeno, lembrar, atenção, ninguém está... Mas faz lembrar É verdade, ele é Ronaldo, meio híbrido, né? meio híbrido e sendo canhoto e tal, com remates potentes. É, Faz lembrar aí o Adriano. Enfim, claro que esse ele tem um pouco de cada um, né? Ele parece cada ser aquele um. jogador aquele jogador fantástico que surgiu de uma forma que todo mundo achava espetacular. Eu continuo sendo fã, mas me decepcionei um pouco porque parecia que não tinha engrenado. Mas olha a diferença, por exemplo, Vitor Roque sai de um grande clube, vai para o Betis e não consegue fazer o que o Endrick está fazendo. É. Então, essa é uma diferença. Assim. Eu vejo que o grande cara do momento, a gente está falando do Carlos Vinícius pela semana, é o cara da Sim. semana. Embora o Endrick também seja. Mas o Endrick já vem desde a semana passada, numa batida muito forte. Ele tem um histórico desde a base do Palmeiras de um jogador assim extraordinário, que tem tudo para ser um cara extraordinário e mentalmente também muito forte. Alguns aí a gente tem o Gabriel Jesus que mentalmente fracassaram em alguns momentos. Então isso pesa demais uma Copa do Mundo e certamente o Ancelotti vai colocar na balança. Eu acredito que deve ter, para esse tipo de jogador, deve ter uma vaga ou meia vaga. Não sei se existe meia vaga, sabe? É assim, tá ali numa gaveta. Vamos ver. Depois eu tiro esse cara aqui, mas o Endrick, pelo que representa, olha, ele pode tirar alguém, porque se ele não parar de fazer gol com a qualidade que ele tem, esse é um cara que pode tirar alguém da lista. Na última hora, dependendo se for convocado, jogar na seleção, e ele tem estrela, né? Joga na seleção contra as equipes europeias e arrebenta com o jogo, faz 2, 3 gols e manda no jogo, assim. E ele tem potencial para isso. E aí é uma característica exatamente híbrida de um cara que faz. Ele é meio Romário, não é a qualidade do Romário, a gente tá fazendo a ressalva, mas ele é meio Romário, ele é meio Ronaldo, ele é meio Adriano, ele é um pouco de tudo. Ele é baixinho, mas ele cresce também na área. Ele vem como um 10, às vezes driblando. É um jogador impressionante e muito veloz. E isso E no ainda futebol mais, é fundamental. E forte fisicamente também. ainda mais um nome que a gente não citou, mas que de repente tu pode citar até lá, que é o Ryan, né? Vamos ver como é que o Ryan, Esse, que é um grande jogador, bem lembrado. ainda é muito no início, né? Mas esse aí também me faz lembrar um pouco esses jogadores, o Adriano, principalmente pela facilidade com que ele bate. Às vezes há umas bolas que a bola tá quicando, né? Não tá boa, só que ele chuta Eu acho que esse aí, com tal ele, força, não ele interessa. concorre com o Luiz Henrique, não sei se tu concorda, assim, meio que com o Ah, Luiz Henrique, né? mas Era o Antony que caiu muito, perdeu muito espaço, que é se esse você aumentar o leque para atacantes, né, mesmo de lado, eu acho que o Ancelotti incrível. tem um radar de 50. Só ali É. já tem. É impressionante. Acho que em grande forma hoje deve ter uns 15. Assim, Exato. de nível top, se tu levar, não vão dizer, nossa, levou esse cara aí, nada a ver. Como às vezes ia um atacante assim que era meio que. O Tite levou o Tyson uma vez para a Copa. É jogador, para quem é do Rio Grande do Sul, torcedor do Internacional lá, jogador, mas não é um cara desse nível para a Copa do Mundo. Mas naquele momento, na escassez, era um cara da confiança dele, ele gostava do drible, da velocidade, levou o cara. Uhum. O que acontece nesse momento, assim, o lado menos positivo disso é que não há, falta uma certa hierarquia, né? Falta um certo estatuto a alguns deles. Todos eles são ótimos, mas só daqui a uns 10 anos é que a gente vai ver, nossa, o João Pedro era um jogador fantástico, um dos melhores atacantes do Brasil, tá? Né? Para já ainda não há muita essa, não há, como por exemplo em 2002, só para citar a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, em que havia indiscutíveis num nível altíssimo, que era o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho, além do Romário, que também seria indiscutível, mas aí o Felipão teimou em não levar, e não foi necessário. É, Agora, estão todos meio que no mesmo ponto, né? Não há ninguém que a gente diga assim, não, esse aí é o camisa 9 titular e os outros não há... é que se a gente for. Talvez o raciocínio que tem que ser feito, eu acredito que o Ancelotti faz isso, é assim: característica, quem é o 9? O cara mais 9. É o João Pedro
mas o próprio Matheus Cunha pode fazer isso. Mas acho que o João Pedro, Matheus Cunha é diferente, que para mim os dois estão dentro. Aí isso aí já descarta, tu tira o Pedro, tu tira o Carlos Vinícius, tu tira Vitor Roque, tu tira todos esses caras aí. Caio Jorge, né? Caio Jorge, Igor Jesus, tu tira todos esses caras aí. Aí tu tem os caras meio de lado, alguma coisa. O atacante, aquele que é diferenciado do drible, da velocidade, o Vini Júnior. Aí um pouco mais de habilidade, um cara que às vezes é 10, que é o Rodrigo. E aí são caras também da confiança ex-Real Madrid com ele. Aí tu tem esse cara canhoto ou chute forte, cai pelo lado direito, é o Estevão, que tá numa fase fantástica. Aí começa a ter os outros. Vem o Martinelli, mas aí entre Martinelli, eu vejo assim, entre Martinelli, Luiz Henrique, Ryan, aí tem o Rafinha, tu vai botar o Rafinha como atacante, tá lá o Rafinha também. Aí tem uma vaga que eu acho que tem duas, eu acho que ele deve estar definido com quase todos eles. Os principais são o Vinícius, o Vini Júnior, o Rafinha, Estevão. Acredito. Oi? Estevão, Matheus Cunha. O Estevão e o Matheus Cunha. E o João Pedro aí, talvez esteja mais ou menos. Aí o João Pedro. E aí ao redor desse aí, talvez ele deva estar segurando uma cadeira para o Neymar. Eu acho que ele não descarta o Neymar. E aí é por isso que eu digo, todos os outros podem entrar nessa. E aí tem alguns que estão na frente. Acho que o Luiz Henrique está na frente, por exemplo. Não sei. Aí tem que esperar. É difícil. Olha, a gente está aqui já debatendo há mais de 10 minutos essa questão do ataque brasileiro. Não é uma coisa fácil. Mas, para concluir, né, João? O Carlos Vinícius não tem a menor chance de ir para a Copa do Mundo. É o melhor centroavante brasileiro da última semana, né? Não é por semana, então não vai ser. Porque ele não vai convocar o cara só pelo momento para o lugar desses outros aí que estão há muito tempo apresentando. Por isso que o Endrick eu vejo que está na frente, porque ele já apresentou coisas na seleção. Agora é março, não dá para convocar o cara agora para março, entende? A não ser que alguma questão, Deus o livre, de várias lesões. Nossa, isso não pode acontecer com o Brasil e não vai acontecer. Mas o Grêmio está contratando o Juan Ardoni, 23 anos, do Racing, 10 milhões e meio de reais, 23 anos, já se despediu, eu vi aqui, ou seja, está confirmado, o Grêmio precisa de volante, um cara para jogar do lado do Arthur. E também Leonel Pérez do Huracan, 13 milhões. Com 50% dos direitos, ele vai também vender os direitos do Campeonato Brasileiro, alguma parte, 5% por 15 anos, ou alguma coisa assim, e vai conseguir um dinheiro interessante para poder fazer esse negócio, e o Grêmio vai se reforçando, e tem problemas, eu vejo que o Luiz Castro, para fechar a parte do Luiz Castro, tem que equalizando esse meio de campo, mas ele tem um problema muito sério de defesa. O Grêmio tomou muitos gols. Se a gente pegar a tabela aí, são 4 equipes que sofreram 5 gols. É o Grêmio, o Vitória, acho que o próprio Botafogo, se eu não me engano, é o Cruzeiro. Bom, mas tem mais de uma equipe aí que sofreram 5 gols, e isso é muito para o Campeonato Brasileiro, fora no Campeonato Gaúcho de ter sofrido 4 para o Internacional. Então, o Cruzeiro já vai em 6, né? Porque foi 2 no então é a pior defesa do campeonato, o Cruzeiro. Veja, pior ainda. Falar nisso, o Campeonato Português virando um pouco a página. Saímos do nosso continente aqui, nosso onde estamos vivendo, porque o seu continente é o europeu, para Portugal, onde o Porto tropeçou, Casa Pia, e o Sport se anima, ainda mais às vésperas de um jogo interessante entre os dois, no Dragão. É segunda-feira esse jogo. E temos aí, então, uma possibilidade do Sport encostar no Porto novamente, o Porto que eu pensei que não perderia pontos assim, como perdeu. Já o Benfica, só um parênteses, então, antes de passar a bola para você, até coloquei aqui uns lances, vou ver se eu consigo mostrar. Bernardo Fontes, goleiro brasileiro, 0-0 Tondela e Benfica, uma coisa impressionante. O que esse goleiro defendeu foram mais de 10 defesas, tá aí a gente colocando ele em destaque. O Benfica tinha tudo para ganhar o jogo, porque jogou mais mesmo que o Tondela, mas o Tondela até que resistiu bem.
mas eu nunca vi num jogo um goleiro fazer tantas defesas e pelo menos 6 ou 7 muito difíceis. O que me leva a crer e a dizer que o Benfica está muito distante de conseguir conquistar alguma coisa. Olha que defesa, mais uma. Tem várias outras aí, não dá para colocar muito tempo também, imagens de campeonato, até porque não é o nosso métier, digamos assim, aqui, né? O nosso negócio é debater sem imagem. Fica a Mas que atenção, goleiro fantástico, mais um, João. fica a atenção dos clubes brasileiros, né? O Flamengo acaba de contratar o Andrew, né? Que estava no Gil Vicente. Tem muito jogador brasileiro, goleiro brasileiro, né? Que vai para lá e para Portugal e começa. Eu fui investigar um pouco o Bernardo Fontes, ele tem 23 anos, 1,96 m, né? E começou no Flamengo e já é um cara que tem subido a pulso. Em 23, 24, na temporada 23, 24, foi eleito o melhor da Liga 3, ou seja, da terceira divisão. Jogava no Sub-19 do Braga, né? A equipe do Braga joga na terceira divisão. O ano passado, 2024 2025, foi eleito o melhor jogador da Liga 2, da segunda divisão. Foi campeão Tondela, né? Campeão pelo Tondela. E agora, segundo as estatísticas do 00, que é um jornal, uma empresa de dados lá em Portugal, é o goleiro com mais defesas no campeonato e mais passos longos certos, uma característica interessante. Passos longos certos, ou seja, pode ser um bom... Eu acho que ele não tem muito tempo, João. O quê? Que agora, eu acho que ele não vai durar muito tempo no Tondela, porque esse jogo do Benfica deu uma vitrine para ele. E mais, o Sporting ganhou em Tondela 3-0, foi um jogo ainda em outubro, portanto, Tondela 0, Sporting 3. E ele foi eleito o homem do jogo, nesse jogo Tondela Sporting, ou seja, já não é a primeira vez que eu faço isso, nesse jogo fez 12 defesas, até fez mais do que com o Benfica. Embora com o Benfica, por ter sido empate, por ter sido algumas defesas de grau de dificuldade mais elevado, ele tenha se destacado mais, mas já não é caso mesmo, não é caso. E no jogo com o Porto ele fez 5 defesas. Então é um goleiro bom mesmo, né? Não é goleiro só de um jogo, embora claro que neste jogo não é uma rodada, não é é um uma rodada. suspiro, que às vezes acontece, né? Mas ele tem mostrado muito futebol. Agora, será que o Sport, eu já tinha largado, como é que é? Jogado a toalha, né? Que o Porto seria campeão. Agora o Porto dá essa tropeçada, eu já fico na dúvida se o Sport não tem como chegar mesmo. Eu acredito que, obviamente, que o Porto é o grande favorito, né? Para já tem 4 pontos de vantagem e joga em casa, né? O jogo é no Dragão. Muito difícil o Sporting ganhar lá. Já aconteceu várias vezes, lógico, ao longo da história, mas é difícil que o Sporting devolva, né, a derrota que teve em casa para o Porto. Mas a verdade é que eu esperava, que o Porto, um jogo qualquer, que isso acontece no campeonato de 34 rodadas, uma hora cai, né? Ter um jogo em que corre tudo mal, né? Correu tudo mal, não foi? O Porto não jogou muito pior do que noutros jogos que ganhou, mas correu tudo mal. As bolas entraram e as do Porto não entraram. Depois Sim, teve gol contra do Thiago. Gol contra do Thiago Silva, imagina. Mas é uma bola que bate no joelho, assim, não é que ele bota para dentro, foi meio um azarão ali mesmo. Exato. E eu queria só destacar o seguinte, que no dia que o jogo vai ser segunda-feira, porquê? Porque o Sporting jogou ontem, mas para a Taça de Portugal, quartas de final, ganhou ao AVS, né, Aves, o último classificado, ganhou só na prorrogação em casa, 3-2, com algumas reservas, e o Aves fez 2 gols de pênaltis nos minutos finais, e aí levou para a prorrogação, e o destaque foi o primeiro gol do Luís Guilherme, ex-Palmeiras, com a camisa do Sporting, e é por isso que o jogo, por causa desse jogo do Sporting na quinta-feira, que o clássico no Dragão vai ser segunda, para o Sporting descansar mais um diazinho. Mas, e o que é que eu quero dizer com isso? É que com a vitória sobre o Aves, o Sporting vai jogar as semifinais da Taça de Portugal com o Porto, em março e em abril, a 3 de março e 22 de abril. Ou seja, agora vai haver um jogo em fevereiro, um em março e outro em abril, decisivos, Sporting Porto. A temporada 2025-2026 vai ficar bem marcada por esses clássicos Sporting Porto. Sendo que quem vencer esse duelo das meias finais, ou semifinais, como se diz aqui, esse duelo de semifinais na Taça de Portugal, é praticamente, com todas as ressalvas que o futebol merece, é praticamente o vencedor da taça, porque a outra semifinal é Faf-Turense, 2 clubes, um de segunda divisão e outro de terceira divisão. Portanto, duvido muito que o Sporting ou o Porto, dependendo de quem conseguir chegar à final,
que o Sporting ao Porto deixa de escapar a taça numa final contra o Fafa ou o Torriense, por mais respeito que eu tenha pelo Fafa e pelo Torriense, mas aí já seria difícil. Portanto, meio que essa semifinal é quase que uma final antecipada em 2 jogos, né? Desde há uns anos as semifinais da Taça de Portugal são em 2 jogos. Vai começar em Alvalade no dia 13 de março e depois no Dragão a 22 de abril. Agora, a gente não falou, até porque eu acho que é essa semana mesmo. A semana passada não tinha se concretizado o negócio, mas a gente tem elogiado tanto, eu elogiei muito o Alisson Santos, já está no Napoli. Então o Sporting tinha um grande atacante aí, que era meio que um talismã, o cara da Champions League, nós falava tanto dele, né? A gente falou bem dele na semana passada, mas não tinha o negócio. Agora, da noite para o dia concretizado, vejam que é um atacante que está crescendo muito. É outro, né? Que daqui a pouco não vai dar tempo para a seleção agora. É um sonho de vida dele. Eu li toda a história dele, é muito bacana. E ele tem possibilidade para isso. Numa próxima. Agora o Ancelotti está para renovar. Tomara que o Ancelotti renove para mais uma Copa do Mundo para o Brasil, mesmo que não ganhe, eu acho bacana fazer um trabalho a longo prazo com ele, se ele estiver disposto. E aí, é certamente um jogador que no radar nas próximas convocações, com o Ryan, com esses caras todos, o Brasil pode crescer ainda mais. Acredito que é bem legal. Agora, tivemos essa semana, como em todos os anos, CR7 e Neymar aniversariando no mesmo dia, em situações diferentes. O português fazendo 41 anos e o brasileiro está 34. Vejam que é uma diferença grandinha, né? São 6, 7 anos de diferença aí entre os dois. 6, exatamente 7 anos. E o CR7 tem essa questão aí de um segundo jogo, já não vai jogar, tá protestando, tá meio que em greve, né? No campeonato da Arábia Saudita, que a manchete é mais essa do que até a corrida pelos pelo milésimo gol. É um jogador interessante que vive um grande momento. Esse vai para a Copa, tá confirmado, vem com tudo, muito bem preparado. Agora tem essa questão de se posicionar contra uma janela que costuma beneficiar o Al Hilal e que dá a entender que todos os grandes títulos, toda a supremacia do Al Hilal de muitos anos, o futebol árabe acaba beneficiando mais esse do que o próprio Al Nassr, né? E aí é um grande problema para o clube, para os outros clubes, e alguns dirigentes, investidores árabes dizem que vão uma hora fazer uma espécie de fair play financeiro e todos vão investir da mesma forma. Não sei o que vai acontecer com isso, se esse tipo de protesto certamente já deu repercussão mundial, né? Mas os caras têm tanto dinheiro que eu não sei se eles não tiram o CR7 do mercado árabe de alguma forma com o poder econômico que tem, embora a palavra dele seja muito forte. Sim, eu acho que nunca nunca houve uma greve feita por alguém tão bem pago, né? Mas é verdade, não deixa de ser uma greve e que põe em causa todo o projeto da Arábia Saudita, porque ele era a grande figura, né? Por mais que haja lá muitas outras, ele era a principal figura, principalmente agora que o Neymar saiu, etc. Era a principal figura desse campeonato e agora vai para. Vamos ver se continua lá ou não. E a especulação é já para onde é que ele vai, né? Claro que se fala sempre em Sporting e tal, mas isso parece uma coisa completamente fora de cogitação. Nem interessa a ele, nem interessa ao Sporting, a ele, porque seria depois toda a responsabilidade nas costas de ganhar tudo, etc., com 41, 42 anos. E ao Sporting também não interessa, porque desequilibraria muitas contas e até o elenco, vamos dizer assim. Mas também há a possibilidade dos Estados Unidos, né? Seria interessante ir para o Inter de Miami, já imaginou? O Grêmio já sonhou com ele por causa que Castro, né? O cara que é casado também, mas o sogro, casado com a mãe dele, é um gaúcho, gremista, então tem uma ligação, eles têm uns negócios, a irmã tem negócio em Gramado, na Serra Gaúcha, então existe a possibilidade de pelo menos uma ligação, um telefonema, quem sabe vem para cá, já imaginou? Depois do Luiz Soares CR7 no Brasil, seria fantástico, né?
Seria uma loucura. Aí o Internacional teria que tentar repatriar o Messi para concorrer com o Grêmio, não ia dar, né? Ia ser complicado o negócio. Neymar já tá no Santos, e a gente não falou quase dele, mas essa questão da má campanha do Neymar, uma saída daqui a pouco do Vojvoda, tudo atrapalha. O Santos também o Neymar se atrapalha no Santos, o Santos também atrapalha o Neymar. Não sei se foi uma boa escolha, por mais que ele tenha sido legal com o Santos, ajudar, mas às vezes se tivesse numa equipe mais estruturada, nem se pensou nisso, mas se ele viesse para o Flamengo, para o próprio Palmeiras, uma outra equipe, ou até em outro mercado da Espanha mesmo, não precisava ser uma equipe de primeira, mas jogando em alta, se o Barcelona quisesse seria maravilhoso, mas a verdade é que ele não está conseguindo desenvolver o seu futebol quando não está lesionado ou quando o clube também não ajuda, né? O Santos não é protagonista também, não tem conseguido. Ele até apareceu em jogos no ano passado, deu uma melhorada nessa coisa da questão de escapar de rebaixamento, é muito pouco para um jogador como o Neymar, né? Ele estaria que estar numa briga aí em grandes duelos, daqui a pouco de Copa do Brasil, enfim, mas não está conseguindo isso para mostrar o futebol dele. Uhum. O Neymar, enfim, o Neymar já agora só por uma conjugação de fatores muito positivos é que vai a tempo de ir para a Copa, né? Minha opinião, né? Porque estamos a ficar muito próximos, só há mais uma convocação. O Neymar não é convocar o Neymar é algo que tem impacto não só midiático, mas também no próprio time, vai jogar onde, vai mudar muita coisa. Portanto, eu não vejo o Neymar já com grandes possibilidades de ir para a Copa do Mundo e está meio que num beco sem saída do ponto de vista da sua carreira, enfim. Mas é uma pena, né? Porque é um jogador fabuloso, né? Um jogador fabuloso, o melhor jogador do Brasil dos últimos 10, 20 anos, não sei, por aí. Mas, enfim, em relação ao CR7, seria Será que a interessante. ficha já caiu para ele? Eu tenho a impressão que não dá para voltar no tempo do que ele deixou de fazer, né? Ele tá tentando, como da outra vez, correr contra o tempo, ele vai se esforçar, vai ficar magrinho, fininho. É que mas... dá a ideia, quando ele não está muito focado no futebol, e é ruim. Agora, quando foca no futebol, machuca logo a seguir. Então não há muita solução, né? Assim fica difícil, né? E pronto, mas é uma pena. Eu gostava de ver que o Neymar saísse do Santos e fosse para os Estados Unidos e o CR7 também. Já imaginou Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, cada um no seu. Certeza que há americanos a pensar nisso, americanos lá, investidores a pensar nisso. Alguém de Nova York a querer o Cristiano Ronaldo, alguém de Los Angeles a querer o Neymar. lá, Cosmos do Pelé lá. E já imaginou? E é ter muito foco a MLS, né? Com o Messi num lado, o Neymar no outro, o Cristiano Ronaldo no outro, mesmo que dois deles já estejam. Um já passou os 40, o outro está quase, e o outro também já não demora tanto. Mesmo assim, seria extraordinário. Fora Luís Soares e outros craques que andam para lá. Mas, enfim, são coisas de jogadores, né? Cristiano Ronaldo é um jogador muito especial e Neymar também, pela idade, pelas circunstâncias. E é isso, né? São jogadores que vão acabar jogando na várzea, será? Sempre é. O que eu digo, talvez aqui, a gente está com o nosso quadro Língua que nos desune sempre aqui. Você pode mandar sugestão também. Você que é português de Portugal, fala o português de Portugal ou de outra região fora do Brasil, que tem alguma diferença da língua falada, algumas expressões, pode sugerir esse quadro que tem palavras distintas e algumas semelhantes, usadas de outra forma. Mas sabe, João, que o pelado, que é aí, você vai explicar melhor aqui, várzea, que é o campo de várzea, tem de alguma forma aqui que a gente diz, vou jogar no carecão, sabe, no careca, que é o campo careca, esse pelado. Existe a expressão careca, que é esse campo de lama, de lama seca, né? Que é barro seco, que a gente fala no Rio Grande do Sul, usa muito barro seco, chão batido, assim, pouca grama, carecão mesmo, né? Se usa. E aí, pelada é jogar pelada, pode até ser numa quadra de uma grama sintética maravilhosa. Não precisa ser um gramado pelado. Jogar uma pelada vamos bater uma bola aí sem competição, assim. Na Bahia. A várzea rola competição, né? Pelada é aquele futebol que. Jogar uma pelada, jogar uma bolinha.
Na Bahia eles falam baba em vez de pelada. Portanto, Isso, imagino isso. que no Brasil haja vários outros nomes. Mas Sim, em Portugal, o pelado, o campo pelado, ou seja, não existe a palavra pelado quando a gente diz que alguém está nu ou nua, né? Não tá, aquele cara estava sim. pelado, a moça estava pelada. Nem Não, sem dinheiro. hein? Sem dinheiro também não. O cara tá pelado, não tem dinheiro. Não, sem dinheiro também não. Ou seja, só se usa a palavra nua, o pelado, mas usa-se campo pelado. Eu ainda sou do tempo, o campeonato português evoluiu muito, porque no final dos anos 70, quando eu comecei a ver alguns jogos, havia campos pelados na primeira divisão. Havia um ou dois, eu lembro do Sporting de Espinho, que é um clube até com algum estatuto, né? Mas agora já não, mas naquela altura, e tinha um campo que era de terra batida, né? Que era Nossa. difícil, falava-se de vai ser difícil o Sporting, o Benfica, o Porto ganhar lá por causa do pelado, a bola quica mais. Claro que isso era final dos anos 70, eu acho que a partir dos anos 80 já ficou proibido o campos pelados. Mas um campo pelado é isso, pelado, dizendo o sotaque aqui, pelado, é isso, é mais ou menos equivalente a várzea ou terrão, aqui em São Paulo usa-se muito terrão, não sei se no Rio Grande do Sul também. Não, acho que não. E então é isso, são campos sem relva, sem grama. Mas não se usa depois a pelada não se usa. Quer dizer, existem tantos brasileiros em Portugal hoje em dia, de certeza que já se ouve que essa palavra Claro, já entrou claro. também, vamos bater uma pelada, vamos jogar uma pelada e tal. E aí Mas, já pega, né? é. É bem expressivo, assim. E tem o Uhum. pelado esse do dinheiro, né? Do cara tá pelado, não tem nada, tá pobre, ou tá. E não é só pobre, pobre é outra coisa. Tá pelado e não tem nada. Uhum. O cara vai para uma festa, não leva um troco, não leva nada. E, bah, tô pelado. Não é que tá Uhum. sem roupa, o cara tá nu de dinheiro, não tem grana para pagar a bebida, o ingresso, aí pede emprestado. Então é o cara que. Aí tem aquele cara que vive pelado, também não é um cara que vive nu, é o cara que nunca tem dinheiro, tá sempre dando migué, e aquela coisa. E aí isso conversa bem com esse mundo também do pelado, do jogar pelada, enfim. Mas é por isso, né? O pelado também, a jogar pelada é de um lugar, um campo pelado. E eu nunca tinha me dado conta disso. Porque Uhum. jogar pelada, né? É É. exatamente numa. Não tem grama, jogar no gramado pelado, deve ser isso aqui. As línguas se cruzam, né? As línguas se Acaba se cruzam e cruzando. a gente entende melhor a nossa conhecendo a outra, né? A outra que é sempre a mesma, mas pelo menos os termos, né? Eu tinha no colégio um carecão que ele só tinha gramado nas pontas. Uhum, sim. Ele era praticamente um círculo oval, um oval carecão, e nas pontas é que tinha um gramadinho, assim. E Antigamente, às vezes não cortava aquela grama, ficava alta e a ponta era ruim, porque cansava, era mais pesado ali para correr pelas pontas. Então todo mundo jogava, era uma tendência de jogar pelo meio, o cara que era ponta mesmo, lateral, ala, não tinha muito, porque ali é, era. E atolava mais com chuva, o outro era mais areia, era uma areia, não era bem uma lama, né? Era uma. Essa antigamente, molhadinha, ela fica boa de jogar, úmida. Dá para jogar legal. antigamente ali no complexo do estádio José Alvalade antigo, né, não é nesse novo, havia vários campos de treino, né, e ficavam à vista de todo mundo, não era uma coisa fechada como é hoje, né, e um dos campos de treino, aquele que era menos utilizado, no máximo era utilizado pelos infantis, ou alguém, né, sub-8, sub-9, era pelado ainda, e a arquibancada era gramado, tinha grama, ou seja, estava tudo ao contrário, né, Um barranco, como se diz, não. o barranco era de grama, não, era bancadas mesmo, Ah, degrau, sim. crescia lá, e Com um crescia gramadinho. e Que feio. crescia lá grama. Ou É. seja, estava tudo ao contrário. Tudo é ruim sentar na grama, né? É. Tudo molhado, úmido. Mas é interessante que isso tinha. Eu não lembro de jogos assim, década de 70. Tinha problemas de buracos, assim, partes meio que sem grama. Mas os campos de treino da base tinha muito areião. A gente chama de areião também. Uhum. No Rio Grande do Sul se usa muito essa expressão. Vai no areião lá, joga no areião. Então, essa coisa não é areia de praia, é uma areia de obra mesmo, essa de construção, que ela é bem batida e ela fica. Não é ruim, não. Ela sequinha até que vai, dá uma escorregada, tem uma manha para jogar Uhum. nesse campo aí. Joguei Uhum. muito, não em qualidade, em quantidade. Tá certo, João. A gente fica por aqui convidando a todos para que se inscrevam no canal Zuca e Tuga.
Estamos aí na terceira temporada, 5º episódio. Mande sua pauta, participe com comentários. Tem os cortes também que vão nos shorts e você pode acompanhar, comentar e participar com a gente. Valeu, João, um abraço, até a próxima. Até a próxima, um abraço.